Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus por esse momento. Quero convidá-los para cultuar Jesus. Nós não somos nem trouxemos nada que possa vindicar a sua presença. Mais uma vez, Ele nos deu o direito do uso do seu nome. E Ele disse que, por meio do nome dEle, nós podemos orar. E por meio do nome dEle, nós podemos adorar. E podemos louvar também por meio do nome dEle. As nossas canções só chegam a Deus por meio de Jesus. Nada do que nós temos, somos ou tenhamos trazido é suficiente para nos dar o direito da presença dEle. Mas Ele nos outorgou o uso do seu nome. Então, por meio de Jesus, para Jesus, eu quero apresentar este culto a Ele. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor. Muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que uma boa parte de nós dormimos bem tarde. E alguns, não somente bem tardes, mas bem cheios também. E o fato de dormir tarde e dormir cheio é provável que fez com que alguns de nós tenhamos perdido uma parte da manhã, né? Mas estamos aqui para cultuar Jesus. Vamos orar e apresentar a Ele um culto. Quando você cantar, diga para a sua alma, é por meio de Jesus. E quando você orar, também diga isso, é por meio de Jesus. E o Pai aceitará todas as coisas por meio de Jesus. Ninguém chega a Deus senão por Jesus. Ninguém. Nada do que você faça chegará a Deus se não for por meio de Jesus. Precisamos estar na sombra do Onipotente. Vamos orar? Obrigado por esse ajuntamento aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado porque somente o Senhor, por teu Espírito, é que viabiliza um ajuntamento como este, com um objetivo como este. O nosso coração está repleto de gratidão ao Senhor, por conta do que o Senhor é e por tudo que tem feito. Aceite o louvor, aceite a oração, a adoração, nossa comunhão e tudo que nós iremos fazer aqui por meio de Jesus e para a glória dele também. Abençoe o nosso ajuntamento. Aqueles que cultuam ao Senhor pela internet por conta de viagem, por conta de saúde, por conta da idade, que o Senhor os visite igualmente a nós aqui. Muito obrigado porque o Senhor trouxe gente de longe, gente de perto, o teu Espírito reuniu todo este povo aqui e o desejo único do nosso coração é cultuar a pessoa bendita de Jesus. Portanto, esteja aqui para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 1 de João. João capítulo 1, versículo 1 até o 14.
Eu quero convidar a congregação para uma leitura responsiva, alternada. Eu ficarei na responsabilidade dos versos ímpares e em uníssono a congregação os pares, do 1º ao 14º. Tá bom? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para saberem aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado.
Convido a congregação, nós vamos louvar a Deus com Salmos Hinos 73. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Nós acabamos de cantar toda a criação, vinde ouvir, curvem-se perante o Messias que nasceu, ele é o Rei dos Reis, que realmente ele possa ser o Rei dos Reis em sua vida. Vinde cantar, Jesus nasceu, com muita alegria. Natal é uma época de muita euforia e essa alegria que nos cerca possa ser uma alegria que contagie quem passa ao nosso redor nessa época, que vocês possam aproveitar desse momento para pregar a mensagem do verdadeiro Natal.
escutar? No primeiro Natal, os anjos foram e anunciaram aos pastores. E os pastores saíram alegremente depois de terem confirmado o acontecimento, louvando a Deus e anunciando aquela boa nova. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem? congregação pode se sentar. Você consegue imaginar
como é que foi o esplendor daquela noite? Nós acabamos de cantar coro de anjos, e os pastores devem ter ficado eufóricos, porque eles estavam esperando isso. Deve ter sido uma noite muito bonita para eles. Nós vamos cantar agora sobre isso. Convido você, se você sente a doce paz, a cantar conosco, Noite de Paz. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem.
Quero de todo o coração agradecer a presença dos irmãos. E eu queria pedir uma especial oração sobre a vida do pastor Carlos Eduardo Melo Barbosa e a sua família. Ele estará conosco no dia 6 de janeiro, quando vai nos falar sobre a pessoa de Deus como Criador, na escola dominical. Temos 2 meses de escola dominical especial. No primeiro mês, nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, Criador, Protetor, Provedor e Misericordioso. 4 domingos. Em fevereiro, nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, Pai. As ações dele como Pai. E eu quero convidar vocês para participarem dessa escola dominical especial. Durante o ano de 2019, nós trabalharemos ministérios, congregações, corais, uma maior intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E desta intimidade com Deus virão todas as outras coisas que nós precisamos. A ideia é, primeiro, a intimidade com Deus. As outras coisas serão acrescentadas por Deus. Quero convidar a igreja para trabalhar a sua mente acerca deste tema. O boletim trabalhará isso, as mensagens também irão nessa direção, para que cada irmão tenha uma maior intimidade com o Pai, com o nosso Deus. Tá bom? Eu queria convidar o pastor Frank, que vem aqui à frente, por gentileza. E junto com ele, pastor Carlos Eduardo e a sua esposa. Pastor Frank vai estar orando por uma direção de Deus para o pastor Carlos Eduardo. Fiz seminário com o pastor Carlos há um bom tempo atrás. Uma pancada de ano. Ele é um amigo pessoal, não é apenas um colega. Nós confidenciamos algumas vezes as lutas que passamos, dividimos algumas dificuldades, que nos dá o direito de sermos chamados de amigos. E eu nutro por ele não só um respeito e admiração, mas um desejo de que o Senhor direcione os seus passos em 2019. Pastor Frank é professor residente do seminário, estará conosco na diretoria da editora. Então vamos caminhar bem esses próximos 2 anos. As viagens dele de Anápolis para cá, daqui para Anápolis, e os trabalhos que nós teremos à frente da editora. Rogo que Deus possa nos abençoar nesse tempo juntos. Ele vai orar por uma direção de Deus para a vida e família do pastor Carlos Eduardo. Por favor, meu irmão. Senhor Deus, nós bendizemos ao Teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. É verdade. O Senhor é o Deus misericordioso. É verdade. Nós agradecemos muito, Senhor, por todos os Teus feitos nas nossas vidas, e de maneira especial na vida do pastor Carlos, da Arlete, da sua família. Rogamos ao Senhor, ó Pai, por esse novo momento da vida deles, que o Senhor mesmo, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, esteja guiando os nossos irmãos na Tua santa vontade. Não sabemos o que o Senhor tem pela frente para os nossos irmãos, mas sabemos que a Tua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. É verdade. Que assim, ó Deus, o Teu Espírito os guie na Tua santa vontade e em breve eles já tenham a direção certa para onde irão, para realizar a Tua obra, continuar fazendo aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Oramos, colocamos esses irmãos queridos diante do Senhor, para que o Senhor execute a Tua vontade na vida deles, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continue a orar, por gentileza, para Deus direcionar. Pastor Carlos Eduardo fica aqui, com o microfone na mão agora. Eu queria que ele orasse pelo pastor Vinícius,
Nós convidamos o pastor Vinícius para que trouxesse a palavra de Deus. O pastor Carlos Eduardo vai orar por isso. E nós vamos ouvir o que Deus já falou ao coração do pastor Vinícius. Por gentileza. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de culto. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos. Pelo louvor que pudemos entregar ao Senhor através de todos esses cânticos. Muito obrigado por isso. E agora, Deus, usa o pastor Vinícius para trazer o teu recado ao nosso coração e que saiamos daqui nessa noite desafiados Em nome de Jesus. a colocar na prática da nossa vida cristã aquilo que o teu servo vai expor a nós. Louvamos a ti, ó Deus, orando e pedindo no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito feliz de ver alguns irmãos queridos que não vemos com tanta frequência, como o pastor Frank. Foi meu professor no seminário, me deu muita bronca lá, né? Tudo que eu pregar aqui que foi errado é culpa dele, tá, gente? Depois vocês vêm com ele. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Algumas pregações são como exposições de uma floresta inteira. Outras são como a exposição de uma árvore. E outras como uma análise de uma flor. Eu quero convidar você para analisar uma flor, uma pérola da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Somente o verso 14. Diz assim o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como já foi dito aqui, nós já nos alegramos com os louvores e recordando da história do Natal. E nós já abrimos os nossos corações com orações e cânticos. E agora, Senhor, rogamos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Natal é um tempo especial, irmãos. Parece que há uma expectativa para que chegue o Natal. As crianças aguardam o Natal. As famílias aguardam o Natal. Tem famílias que só se reúnem na época do Natal. E no Natal as músicas são diferentes. Tem as músicas próprias do Natal, como nós cantamos aqui. Todos os hinos que nós cantamos são próprios para o período do Natal. O Natal é um tempo de fato especial, encantador, embora por conta de comemorarmos todos os anos, ele possa se tornar normal. Ele pode se tornar algo comum, só mais um Natal. Porém, eu creio que ao meditarmos na palavra do Senhor sobre o que significa o Natal, nós vamos nos encantar cada vez mais e cada vez que celebrarmos. Porque o Natal tem um significado tremendo, irmãos. O Natal significa que Deus se tornou carne para promover salvação aos homens que não conseguiam se salvar. Esse é o significado do Natal.
E isso tem que trazer para nós um encantamento, tem que trazer para nós uma alegria, tem que trazer para nós algo de diferente. Se nós passarmos pelo Natal e simplesmente passarmos por ele como se fosse apenas mais um feriado, então nós perdemos uma grande oportunidade de nos encantarmos mais uma vez com o Senhor. Esse texto fala sobre a natureza do Natal. O que é o Natal? João escreve o seu evangelho com um propósito muito claro. Ele vai dizer que o propósito dele em escrever esse evangelho é para que aqueles leitores crescem que Jesus era o Filho de Deus. Ele vai falar isso no capítulo 20. Tudo que João escreve no seu evangelho tem esse propósito. Ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus. E observe como ele faz isso aqui no versículo 14. A primeira palavra desse verso, as primeiras palavras são: e o verbo. João apresenta o que a nossa tradução chama de verbo. Como nós lemos no versículo 1 do capítulo 1, esse verbo é apresentado. O Natal só faz sentido como Natal se nós entendermos quem foi que nasceu. Eu garanto para os irmãos que talvez só a minha esposa e mais 1 ou 2, 3 sabem o dia que eu nasci. Porque é um dia comum, é um dia sem muito significado. Mas quando o Salvador nasceu, esse é um dia que ficou marcado. Embora a gente não saiba precisamente qual foi esse dia, mas a gente comemora o dia, independente de quando tenha sido que aconteceu. João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: quem é o verbo? Ele diz: no princípio era o verbo. João está dizendo que este verbo, ou a palavra, o logos de Deus, esse verbo, ele é eterno. Ele não é como nós, que um dia passou a existir. Ele sempre existiu. Ele é, desde o princípio, ele é eterno. Mas João continua dizendo quem é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Agora isso causa uma confusão na mente de muitas pessoas. Porque nós temos um que é eterno, o verbo. E esse verbo está com outro que também é eterno, que é chamado de Deus. E nós vamos ver que é o Pai. Nós temos desde a eternidade, descrito por João, o Pai e o Verbo. O Pai e o Filho, os dois são eternos. Nós temos um único Deus. Porém, esse Deus subsiste em 3 pessoas, sendo um único Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho nem o Pai. Embora os 3 são um. Esse é o grande mistério, e João está apresentando para nós que aquele que haveria de nascer era o Deus eterno, que estava junto com o Pai. Mas ele continua dizendo, para confirmar, para que não haja nenhuma dúvida sobre quem é o verbo, ele vai dizer: o verbo não só estava no princípio e estava com Deus, como o verbo era Deus. Este verbo, ele é tanto Deus como o Deus Pai. Não há nenhuma diferença em termos de poder e glória entre o Deus Pai e o Deus Filho. Ele não é um Deus menor do que o Deus Pai. Ele é um Deus igual ao Deus Pai em poder e glória, embora tenham funções diferentes. Aqui João então está estabelecendo quem é o verbo. Se não entendermos isso, o versículo 14 perde toda a sua força, porque João está dizendo que o verbo, ele está dizendo, este verbo é Deus, este verbo é eterno, ele vive desde a eternidade, ele não foi criado, ele sempre existiu. Mas João ainda apresenta o verbo de outra maneira. Ele diz:
todas as coisas foram feitas por intermédio deste verbo, da palavra de Deus. Ele está dizendo que o verbo que nasceria, que se faria carne, no versículo 14, é aquele que criou todas as coisas. Ele é o agente da criação do Pai. Ele estava junto com o Pai, criando todas as coisas. É este verbo que João está apresentando para nós no verso 14. Este verbo é Deus. Ele é Deus. Ele não é uma pessoa normal. Este verbo é Deus. E aqui está uma das questões mais difíceis de se entender no cristianismo. A grande pedra no sapato do cristianismo é o fato de Jesus ser chamado de Deus. É por isso que os judeus o rejeitam, porque ele se declarava Deus. Essa foi uma das causas pelas quais Jesus foi rejeitado, porque ele se intitulava de Deus, e ele fazia algumas coisas que somente Deus poderia fazer. Certa vez, um homem foi colocado entre o telhado de uma casa, porque a casa estava cheia, e quando esse homem desceu, Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados. Somente Deus pode fazer isto. E aqueles que estavam presentes se imaginando, falando: quem é este que pode perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isto. E Jesus, para mostrar que ele era Deus, ele então fala para o paralítico: então levanta e anda, e cura aquele homem. Jesus se apresentava como o eu sou, o Deus. E esse é um dos grandes problemas. Se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, toda a nossa fé perde o sentido. Ele passa a ser apenas um homem, um profeta, um modelo a ser seguido. Ele passa a ser um modelo de ética e de moral. Apenas isso. Ele não é o Salvador da nossa alma e da nossa vida. Mas João apresenta o Verbo, que é eterno, que estava com Deus, tem comunhão plena com Deus, tem o mesmo poder e glória de Deus, e que foi o agente da criação. Este é o Verbo. E João vai dizer algo estarrecedor agora. Ele diz: este Verbo se fez carne. Este Verbo se tornou homem. E isso, irmãos, talvez para nós não nos cause nenhum tipo de choque, mas tente se imaginar ouvindo essa mensagem a primeira vez. Tente imaginar você viver numa cultura que não é cristã e ouvir que Deus se tornou homem. Na cultura grega, havia uma ideia de que tudo que era material era ruim. Tudo que era material não prestava. Era o lado imaterial era bom, mas aquilo que era materializado não era bom. Por isso era preciso cultivar as virtudes, o conhecimento que não é material. Aquilo que é material tem que ser descartado. Isso foi um dos fatores pelos quais muitos rejeitaram que o Verbo se fez carne. Muitos até acreditam que o Verbo é Deus. De fato, esse Jesus é Deus, mas ele não pode ter vindo como homem. Ele veio, mas em forma de espírito. Ele veio, mas ele não era um homem assim como nós. João nos apresenta que o Verbo se fez carne. Ele se sujeitou a ser um ser humano. Agora imagine o Criador se tornando como a sua criatura. Imagine, é algo tão estranho para nós. Talvez você tenha um cachorro e você saia com ele para passear e você mostre como ele tem que se comportar,
o lugar dele fazer as suas necessidades. Imagine você passar a viver como um cachorro. E você começa a andar de joelhos e comer a comida do cachorro e fazer tudo que um cachorro faz e precisar de alguém que te dê o alimento. Imagine o Criador se tornando a criatura. É uma ideia inconcebível para nós. O Verbo se fez carne. Deus, Jesus, que é Deus eterno e poderoso, se tornou homem. Se tornou homem. Aqui está uma das maiores dificuldades do cristianismo. Judeus não entendem. Muçulmanos não entendem. Muitos não entendem. Como pode Deus? Como pode Jesus ser Deus? E como pode esse Jesus que é Deus se tornar homem? Mas João apresenta o Verbo que se fez carne. Que se fez carne. Mas não somente isso. Olha o que o texto continua dizendo para nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora aqui, João está falando da historicidade dos acontecimentos. Ele vai dizer, e nós vimos a sua glória. A história de Jesus, ela foi real, ela aconteceu na nossa história. Se nós não acreditarmos nisso, nós não teremos bases para a nossa fé. Jesus, se ele não tiver habitado entre nós verdadeiramente, ele é como um mito de qualquer outra religião. Os gregos tinham muitos mitos. Alguns mitos diziam que o Zeus foi para a terra e se envolveu com uma mulher, e dessa mulher nasceu um semideus. Ele não era nem plenamente Deus, mas também não era plenamente homem. Jesus é plenamente Deus e plenamente, completamente homem. Ele não é 101% Deus e 99% homem. Não, não. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E ele habitou entre nós. Ele viveu entre nós. E ele trouxe em sua vida a visão do céu, irmãos, redimindo o pecado. Cada milagre de Jesus, cada demonstração de poder e glória de Jesus, era Jesus dizendo para este mundo caído em pecado que o reino de Deus havia chegado e que o reino de Deus seria estabelecido. Portanto, no reino de Deus, aqueles que estão doentes, como consequência do pecado ter habitado e entrado no mundo, não serão mais. E nós temos a confirmação em Apocalipse 21, dizendo que lá, no lugar em que o reino de Deus será estabelecido plenamente, não haverá mais doenças, morte, choro e nada mais. Porque Jesus traz consigo aquilo que é a realidade do futuro. Ele habitou entre nós. Esse verbo habitar é muito importante nesse contexto, porque talvez ele poderia ser traduzido como tabernaculou entre nós. Jesus se utiliza, e João se utiliza dessa linguagem do tabernáculo, para dizer que Jesus habitou de fato no meio, entre o povo. No Antigo Testamento, quando Deus ordena a construção do tabernáculo, o tabernáculo ficava numa posição muito estratégica. Ele se encontrava no centro, entre as 12 tribos. Havia 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui e 3 tribos atrás. E o tabernáculo ao meio. Ele era o centro da vida religiosa, ele era o centro do culto, ele era o centro da vida da antiga aliança. E Jesus está dizendo: eu sou o centro. Eu sou o centro. Jesus é o centro da tua vida.
Jesus é aquele que tem a primazia na tua vida. Jesus é o personagem principal no palco da tua vida. Ele habitou, tabernaculou entre nós. E agora a parte cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Eu vou ler de novo, irmãos. Cheio de graça e de verdade. Que maravilha! Que notícia maravilhosa, irmãos! Jesus habitou entre nós e Ele não veio nos julgar, Ele não veio nos condenar, porque nós merecíamos isto. Mas Ele veio cheio de graça. Ele não veio nos punir, Ele veio nos salvar, irmãos. Olha que mensagem maravilhosa. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio para aqueles que são os pecadores, que não merecem, que abandonaram a Deus, que desistiram de andar com Deus, que preferiram viver longe de Deus. Ele veio para o pior dos homens. Ele veio cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele não veio estabelecer justiça, a justiça de Deus que pune o pecado. Na verdade, Deus estava estabelecendo a sua justiça nele, punindo os nossos pecados nele. Por isso ele vem cheio de graça. Ele vem cheio de graça. E ele vem cheio de verdade. Certa vez perguntaram para um pensador cristão muito importante no século XX, Francis Schaeffer: por que você acha que o cristianismo deve ser seguido? Schaeffer, já velhinho, dá uma resposta fantástica. Por que não o islamismo? Por que não qualquer outro tipo de crença? Por que não o racionalismo? Por que não outra? Ele responde: porque o cristianismo é verdade. E o cristianismo é verdade porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade é um conceito, irmãos, absoluto. Absoluto. Se nós perdermos esta ideia, se nós relativizarmos a verdade, se nós não entendermos que existe uma verdade, nós iremos sucumbir. Muitos jovens sucumbem nas faculdades porque lá eles aprendem que não existe verdade, que a verdade é relativa, que a verdade é uma construção social, que a verdade é qualquer outra coisa e pode ser moldada em cada sociedade. Mas nós entendemos que a verdade parte de uma pessoa, a verdade parte do Verbo que se fez carne, a verdade é absoluta, a verdade é real, a verdade é verdadeira, irmãos. Não perca esse conceito, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas João continua. Ele diz: e vimos a sua glória. Eu vou repetir. E vimos a sua glória. Romanos 3, 23. Há uma mensagem muito dura. Paulo vai dizer no capítulo 1, 2 e 3, dizendo: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, afastaram-se, todos estão condenados. E ele vai dizer, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas João está dizendo que em Jesus nós podemos ver a glória de Deus. Quando Adão e Eva pecam, algo acontece depois do pecado. Eles são expulsos do jardim do Éden. Deus estava dizendo
ali que quando o pecado entra na história do homem, o homem não tem mais acesso a Deus. Ele é expulso da presença de Deus. Ele não tem mais acesso à glória de Deus. O homem está separado, morto nos seus delitos e pecados, como Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer para nós. Há uma separação radical entre o homem e Deus por causa do pecado. Porém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória, irmãos. Em Jesus, nós podemos ver e contemplar a glória de Deus. Em outras palavras, irmãos, em Jesus, nós podemos cumprir o motivo da nossa existência. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para contemplar a beleza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a sua glória, que é a união dos seus atributos, é o conjunto dos seus atributos, é quem Deus é em sua essência. Nós fomos criados para reconhecer isto, para contemplar isto, para ter comunhão com Deus. Porém, o pecado, ele tira aquilo para o qual nós fomos criados, irmãos. E nós perdemos a nossa principal razão de ser. Isso é o mais triste que o pecado faz na vida de um ser humano. Ele tira a razão principal do ser humano existir. E aí ele coloca outras coisas no lugar, irmãos. Ele coloca outras coisas que não vão nos satisfazer, porque nós fomos criados para contemplar a glória de Deus, e nada, nenhuma outra coisa poderá suprir o nosso coração, preencher a nossa vida, que não a glória de Deus. E nós nunca estaremos satisfeitos até podermos contemplar esta glória. Em Jesus, nós podemos contemplar a glória de Deus, irmãos, sem medo, com temor, porém sem medo, porque Deus nos aceita plenamente em Jesus, independente do que eu tenha feito, independente do meu pecado, independente das minhas más ações, das minhas más obras, independente de quem eu sou, Ele me aceita, porque Jesus morreu na cruz, e por isso eu posso ver a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. Você tem contemplado a glória de Deus através de Jesus? Você tem se maravilhado com Deus? Você tem tido experiências com Deus verdadeiras? O seu coração tem tido alegria em Deus? O Natal nos traz uma grande lembrança, irmãos? Ou é apenas um conceito? Ou é apenas um conceito na sua mente? Nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez ele está mostrando que a glória do Filho é a mesma glória do Pai. Não há diferença. Não há diferença. Eu quero tirar para nós duas lições, duas aplicações disso que nós estamos trabalhando nesse texto. A primeira delas é que a verdade de que o Verbo se fez carne para salvar os pecadores deve produzir em nós adoração. A adoração. Se você ouve essa notícia, se você ouve essa mensagem e os teus joelhos não se dobram em oração, em gratidão, em louvor, então você não entendeu essa mensagem. Então você ainda não compreendeu. Talvez cognitivamente você tenha entendido. Talvez você já compreenda a história plenamente. Nós cantamos aqui. A história é conhecida. Porém, há algo que acontece em nosso coração quando nós ouvimos o que Jesus fez por nós.
E isso é adoração. A adoração é a reação natural, é a atitude natural que nós temos quando contemplamos a glória de Deus. Isto é adoração. Muitas vezes, quando Deus se manifestou na história, o resultado foi a adoração. Aliás, a adoração é o motivo pelo qual Deus se manifesta. Ele se revela para ser adorado. Ele nos salva para ser adorado. Ele se manifesta em nossa vida e em nossa história para ser adorado. Você tem adorado ao Senhor? Como está a tua adoração? Quando você abre a Bíblia, você tem ouvido Deus falar? Ou essa é uma leitura mecânica? Eu tenho que ler porque eu quero terminar a Bíblia em um ano. Não, nem tenho lido a Bíblia ultimamente. Orar. Você assiste um filme de 2 horas e 45 minutos, num piscar de olhos. Você vai orar, ora 1 minuto e 12 segundos e parece que foi uma eternidade. Parece que quando nós estamos assim, secos, parece que quando a nossa fé parece que está morta, nós precisamos nos voltar e contemplar a glória de Deus em Cristo. Porque somente contemplando a glória de Deus é que nós vamos adorá-lo. Você tem adorado ao Senhor? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso deve gerar adoração. Com que frequência você se reúne com o povo de Deus para prestar adoração coletiva? Adoração pública ao Senhor? Você tem se empenhado, você se prepara, você ora e pede: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, abençoa o culto junto com os meus irmãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Aceita o meu culto. Ou você vem assistir uma apresentação, assistir alguém falar? Como está a tua adoração? Como está a tua adoração? Mas eu quero tirar uma segunda lição preciosa. O fato do Verbo ter se encarnado, de Deus se tornar homem. A Bíblia descreve isso como humilhação. Essa foi a maior humilhação da história. Deus se tornando homem. Filipenses capítulo 2, Paulo vai trabalhar isso. Ele diz que tenham em vocês a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como direito próprio, como usurpação, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O fato do Verbo se fazer carne nos lembra que nós não somos nada. Nos lembra que nós também precisamos nos humilhar. Que nós precisamos trabalhar a nossa vida, o nosso coração, e nos humilhar. E nos humilhar, porque o Verbo se humilhou. Porque Jesus se tornou homem, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Nós precisamos nos humilhar também, irmãos. Porque há em nós um pecado que está talvez por trás da maioria dos pecados que cometemos. Esse é o pecado do orgulho. O orgulho jaz em nosso coração de tal forma que por vezes passa imperceptível a nós. E nós pecamos porque somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso, irmãos. Eu tenho certeza que as manifestações do orgulho também estão presentes na sua vida, na sua família. Quantas vezes
Quantos problemas em família por conta do orgulho. Nós somos assim, irmãos. Mas a mensagem de que o Verbo se fez carne, se humilhou, deve estar cravada em nosso coração, para que possamos lutar, enfrentar este pecado do orgulho e glorificar a Deus. O Natal nos dá uma grande oportunidade, irmãos, de nos encantarmos com o Verbo que se fez carne. Você tem se encantado com Jesus? Ele tem sido o seu Senhor, o seu Deus. Veja como são as coisas. Você estudou numa escola quando era criança, e aquela escola foi marcante para a sua vida. E um dia você leva os seus filhos para passear, e você quer mostrar a escola que você estudou. E você não diz assim: filho, aquela lá é a escola fulano de tal. Você diz: filho, aquela lá era a minha escola. Porque aquela escola te encantou. Quando você se relaciona numa igreja, quando aquele povo se torna a tua família, você não convida alguém dizendo: vamos à igreja? Não. Você diz: vamos à minha igreja, porque você se encantou. Quando você está pregando o evangelho a alguém, anunciando Jesus a outra pessoa, você não diz: conheça Jesus simplesmente. Você diz: eu quero que você conheça o meu Jesus. Ele não é simplesmente Deus, Ele é o meu Deus. Ele não é simplesmente o pastor do seu povo, Ele é o meu pastor. Porque há um encantamento. Você tem sido encantado por Jesus? Talvez há entre nós alguém que ainda não tenha recebido o Senhor Jesus. Como nós lemos no texto um pouco antes, o texto de João vai dizer: veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não o receberam. Talvez você esteja vivendo até hoje sem receber o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A sua vida está à margem da história de Jesus. Você tem vivido à margem disso. O fato de Jesus ter existido não faz nenhuma diferença para você. Eu quero então te desafiar nesta noite a receber o Senhor Jesus. A receber o Senhor Jesus. A crer que Ele é o Deus eterno que se fez homem para nos salvar. Nós não conseguiríamos nos salvar, mas Ele nos salvou. Se esse é o teu caso, receba Jesus hoje. Receba o Senhor Jesus hoje. Hoje, que a partir de hoje, a história de Jesus faça diferença. Que ao falar do Verbo que se fez carne, o seu coração se encante com esta mensagem. E você passe a ter alegria em ler a palavra. Você passa a ter alegria ao falar com Deus. E você passa a desejar a Deus. Este é o sinal da verdadeira conversão, irmãos. Mais do que um levantar de mãos, mais do que fazer uma oração, é que você passa a desejar Deus. Você passa a querer adorá-lo. Você passa a amar a Deus. Isso é conversão. Isso é nova vida. É essa vida que Jesus nos oferece. É isso que acontece quando você o recebe. Então, se esse é o seu caso, eu quero te desafiar nessa noite a receber a Jesus hoje. Não deixe para amanhã. O segundo desafio que eu quero deixar é para você que já crê no Senhor Jesus. O quanto você tem se encantado com Ele. O quanto você tem contemplado a glória de Deus. Em alguns momentos, a palavra de Deus diz que o povo parece como que morto e precisa de nova vida. Talvez os problemas da vida, talvez as dificuldades, talvez pecados não confessados tenham tirado o brilho, tenham tirado a alegria da salvação.
eu quero desafiar você a se encantar de novo com o Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por enviar o Teu Filho. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos tão grande amor. Nós não merecíamos a salvação. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo Verbo que se fez carne. Obrigado porque Ele habitou entre nós e habita entre nós hoje pela fé. Obrigado porque nós temos a salvação e a redenção em Jesus. Pai, que se há entre nós algum coração que ainda não tem, que o Senhor mude este coração, Senhor, promovendo salvação para a glória do Teu nome, Deus. E que possamos sair daqui encantados com Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Obrigado. Pastor Vinícius fez 2 desafios. E a segunda estrofe do hino que nós vamos cantar é uma oração. Você aproveite esse momento e faça dessa oração uma confirmação desse desafio para a sua vida. Vamos ficar. Quero agradecer mesmo, de coração, os irmãos que vieram. Louvo ao Senhor por esta época, poder nos reunir. Quero agradecer a mesa administradora que nos deu este presente no meu aniversário. Meu terno. Saindo de casa, a Beth disse assim: você está muito bonito. Aí eu falei isso: não, o terno é bonito.
Muito obrigado à mesa pelo carinho. Muito obrigado. Queria orar ao Senhor por sua vida, para que Deus abençoe. Domingo nós teremos um culto a Jesus Cristo. E segunda-feira, no dia seguinte, também. Eu estou com tanta expectativa do próximo ano, parece uma criança. Essa ideia de buscar intimidade com Deus tem mexido muito com os meus sentimentos, não com pensamento apenas, mas com sentimentos. Eu estou assim, muito acelerado com relação a 2019, cheio de expectativa, cheio de ânimo. Eu acho que vai ser um ano muito bom. Amém. Estou animado para 2019. Eu quero convidá-los a envolver-se com Jesus. O melhor de Deus é Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Tem um hino aí que diz que o melhor de Deus está para vir, está por vir. Não é verdade. O melhor de Deus já veio e é Jesus. Não tem nada maior, nada melhor, nada mais profundo, porque Jesus é o próprio Deus. Pode ver nada melhor. O céu só é céu por causa de Jesus. Paraíso só é paraíso por causa de Jesus. O inferno só é inferno porque não tem Jesus. Se ele fosse para lá, seria um paraíso 2. Se um crente, por engano, cair no inferno, o diabo devolve. O diabo vai devolver. Porque onde o crente está, ele vai melhorar o ambiente. Eu creio nisso. Porque Deus em nós nos torna pessoas melhores. Vamos nos colocar em pé para orar? Obrigado. Obrigado por sua presença. Nós teremos a oração, o coral e depois a bênção final. Eu quero convidar para cumprimentar e abençoar os irmãos na porta central, pastor Vinícius e a dona Débora. E quero que o acompanhe o André e a dona Fernanda, que estão nos visitando vindo de muito longe. Obrigado, André. Aqui na porta central com o pastor Vinícius. Na porta lateral, eu quero convidar para cumprimentar e receber os cumprimentos do pastor Frank e a dona Ilma, e junto com ele, o Edson e a dona Eliege. Deus abençoe os planos de vocês para 2019. Na porta da praça, pastor Carlos Eduardo de Melo Barbosa, dona Arlete. Quero convidar Delosteni, meu filho que faz aniversário hoje, e eu. Tá bom? Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, aceite a nossa gratidão. Obrigado porque o teu Espírito reuniu todo este povo, deu habilidade a esses coristas, instrumentistas. Tudo isso é para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, para bendizer o Senhor, para tornar o Senhor e os teus feitos conhecidos entre o povo. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui, falou conosco, nos abençoou em tudo o que aconteceu. Nós somos agradecidos, imensamente agradecidos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. E pedimos que o Senhor abençoe todo este povo, ó Deus, e conceda a eles a graça da salvação e da comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
Quer que eu saia? Ninguém em nosso meio comemorou mais esta data do que a dona Ondina. Gente, ela passou por esta data 102 vezes. É mole.
Consegue imaginar 102 comemorações de Natal? Eu quero convidar que ela ore a Jesus, agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Joelmi. A senhora deve ficar em pé para poder sentar até agora. Pai Santo, eu te adoro na beleza da tua santidade. Amém. Eu te adoro porque tu és poderoso, que tu és o Deus que me deu a salvação. Aleluia. Pelo sangue precioso do teu Filho. Porque tu deste o teu Filho para morrer numa sangrenta cruz, para pagar os meus pecados e os nossos pecados. Aleluia. E de todos aqueles que creem em Jesus e em Deus, o seu Deus, que deu o seu Salvador para as suas almas. Para todos que são de Jesus são salvos. Aleluia. Os que não são de Jesus, os que não creem em Jesus e em Deus Pai Todo-Poderoso, não têm a salvação. São destinados para o fogo eterno. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu louvo a Deus porque eu pude estar presente hoje. Há tempo que eu não pude estar na tua casa pela minha enfermidade e pelos anos que Deus me deu. Não acredito, nem eu mesmo, que eu tenho tantos anos, 102 anos. Pela graça do Senhor Jesus estou aqui e dou-te graças e muitas graças. E agora despede-nos com a tua paz, com a tua bênção a todos nós. E dá uma bênção muito especial para todos aqueles que não creram em Jesus, que agora cresçam pelo amor do Pai Todo-Poderoso. No nome glorioso de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. É ou não é um presente? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe toda a obra de suas mãos. Abençoe o lugar onde você está. Deus abençoe os teus planos, os teus projetos. Deus guarde os teus filhos do que é mal. Santifique a tua mente, os teus pensamentos e os teus sentimentos. O Senhor direcione a tua vida sempre em Cristo Jesus. E Ele te fortaleça e te sustente em pé, guardando a tua vida do que Ele chama de mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, o consolo, a mediação do Espírito Santo do Senhor, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.